Monte. E hoje nós encerramos o Sermão do Monte, uma série que nós fizemos ela em 2 etapas, né? Nós começamos lá naquela série quando nós estudamos as bem-aventuranças e depois ainda alongamos essa série para trabalharmos todo o Sermão do Monte, a 2ª temporada aí, né? Fizemos, chique, é igual série da Netflix, né? Teve a 1ª temporada em que nós falamos só das bem-aventuranças e a 2ª temporada em que nós trabalhamos o restante do Sermão do Monte. E hoje, então, depois de tanto tempo, nós concluímos, pela graça de Deus, o Sermão do Monte. E para concluirmos, queridos, eu quero te convidar para abrir a sua Bíblia lá em Mateus, capítulo 7. Eu vou ler um trecho bem longo, tá? Eu vou ler desde o versículo 13 de Mateus 7 até o versículo 29. Todos esses trechos já foram estudados. A parte da porta estreita fui eu que ministrei. A parte dos falsos profetas, se eu não me engano, o pastor Patrick. A parte seguinte do versículo 21 foi, se eu não me engano, o pastor Lucas, ou não, foi o pastor Patrick também, então foi o pastor Patrick. Então, o pastor Lucas entrou de férias, gente, né? Ele não perdeu a oportunidade de ministrar esse finalzinho do Sermão do Monte, né? Mas graças a Deus já está conosco, e ele vai ser, inclusive, um dos professores aí dos nossos temas dentro da reforma, né? E então o pastor Patrick ministrou do 21 ao 29 e eu quero retomar o pensamento que Jesus começou lá no versículo 13 e um pensamento que vai nos orientar até o fim do Sermão do Monte, para então nós encerrarmos este momento. O pessoal da transmissão aí falou que não é a Netflix, mas é a Tarumanflix, tá bom, gente? Então, tem 2 temporadas aí da nossa série. O texto da palavra de Deus, queridos, em Mateus capítulo 7, do versículo 13 a 29, nos diz assim: Entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que o encontram. Versículo 15: Cuidado com os falsos profetas que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Pelos seus frutos vocês os conhecerão. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Assim, toda árvore boa produz frutos bons, porém a árvore má produz frutos maus. A árvore boa não pode produzir frutos maus e a árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e jogada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos vocês os conhecerão. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome, e em seu nome não expulsamos demônios, e em seu nome não fizemos muitos milagres. Então eu lhes direi claramente: eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Vamos orar, queridos? Deus, em nome de Jesus, nós acabamos de ler a Tua palavra.
E nesse momento, ó Deus, nós clamamos para que o Senhor fale ao nosso coração, ministre nas nossas vidas e que nós possamos aprender a Tua palavra. E mais do que isso, Deus, que o nosso caráter seja moldado de acordo com a Tua palavra, que o nosso coração seja moldado de acordo com a Tua palavra. Age em nós precisamos do Senhor. É isso que nós te pedimos em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Queridos, quando nós olhamos para esse texto da palavra de Deus, principalmente para o final do Sermão do Monte, nós vemos claramente que Jesus está estabelecendo conosco aqui um padrão de vida. E se você for reparar, todo este finalzinho, cada uma desses trechos que nós lemos, do versículo 13 e o versículo 14, depois do versículo 15 ao versículo 20, depois do versículo 21 ao versículo 23, e depois do versículo 24 ao 27, Jesus está estabelecendo uma dualidade. Não uma dualidade como nós às vezes pensamos, de uma batalha do bem contra o mal, não é isso. Não uma dualidade no sentido de Jesus nos dar opções, falando assim, olha, escolha o que você quer. Não esse tipo de dualidade, mas ele nos fala sobre dois tipos de vida. Primeiro, ele vai nos falar sobre as duas portas e os dois caminhos, o caminho estreito e o caminho largo, a porta estreita e a porta larga. Depois ele nos fala a respeito de dois tipos de profetas, e ele faz isso através das árvores, a árvore que produz frutos bons e a árvore que produz frutos maus. Depois ele fala a respeito de dois tipos de discípulos, aquele discípulo que entra no reino de Deus e aquele que não entra, ainda que aquele que entra está expresso em apenas uma frase, quando ele diz, aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu, e os demais são descritos como aqueles que chamam Senhor, Senhor e fazem alguns feitos notáveis. Eu quero falar um pouquinho mais sobre esse texto também hoje. E depois Jesus fala sobre os dois fundamentos, o homem construindo sobre a rocha, chamado de prudente, e o homem que construiu sobre a areia, chamado de insensato. E é dessa forma que o Senhor Jesus conclui o Sermão do Monte, onde as pessoas, a multidão que ouviu Jesus falando, reconhece a autoridade de Cristo. Agora, perceba, queridos, o que são essas duas realidades em que Jesus expõe diante de nós a partir do versículo 13 até o versículo de número 27. Jesus está nos dizendo ou nos mostrando que ele exige daquele que o ouve uma resposta. Ele está exigindo de nós uma resposta, e a pergunta para essa resposta é: qual é a porta que você vai tomar? Qual é o caminho que você vai trilhar? É a porta estreita, o caminho estreito, ou é a porta larga, o caminho espaçoso? Qual é a resposta que você vai dar ao Senhor Jesus quando ele fala sobre a árvore que produz bons frutos e a árvore que produz maus frutos? Quem é você? Qual é a resposta que você vai dar a respeito ali dos versículos 21 a 29, se você vai ter na sua vida uma confissão que é meramente exterior, Senhor, Senhor, nós não fizemos isso e aquilo, ou uma transformação interior, aquele que faz a vontade do meu Pai que estás nos céus? Afinal de contas, quem é você? O prudente ou o insensato? Você é aquele que pratica as palavras, ouve e pratica as palavras de Jesus, constrói a casa sobre a rocha, ou você é aquele que ouve e não pratica as palavras de Jesus,
constrói a sua casa na areia. A verdade, queridos, é que Jesus está estabelecendo para nós, como até o Narciso falou agora durante a devocional, como é a vida do cidadão do reino. Mas vamos ser honestos, como é que hoje, se nós estamos entrando, por exemplo, você vai começar um trabalho novo numa empresa, você foi recém-contratado, é a sua primeira semana de serviço, você ainda não conhece direito os seus colegas de trabalho, seus colegas não conhecem você, e então você começa a conversar e começa a estabelecer algum vínculo com os seus colegas de trabalho, e de repente alguém, ao comentar alguma coisa ruim que acontece, essa pessoa diz assim, misericórdia. Opa, eu conheço esse termo. E aí você vai, no dia seguinte, pergunta para essa mesma pessoa se está tudo bem, e ela diz assim, graças a Deus está tudo bem. Aí você fala assim, opa, graças a Deus, né? E aí, depois de um dia, de uma semana intensa de trabalho, você pergunta para as pessoas, o que você vai fazer no final de semana? Aí essa mesma pessoa fala assim, eu vou na igreja. Aí você fala, opa, esse é dos meus. Esse aí é crente. Né? E aí na despedida, essa pessoa ainda, em vez de falar Deus te abençoe, ela fala assim, Jesus te abençoe. Pronto, está definido, é crente, com certeza. Não é verdade? Não é um pouco assim que a gente acaba se reconhecendo por aí? Pelo evangeliquez? Por um vocabulário mais ou menos assim, diferente? É um pouco assim que a gente acaba se reconhecendo no dia a dia como cidadãos do reino. E perceba que isso não é novidade, queridos. No Antigo Testamento conta a história de uma das tribos que definiram o seu tipo de vocabulário para justamente punir aqueles que não faziam parte da sua tribo. Era uma confusão a respeito de uma letra no hebraico e de uma palavra, onde as pessoas não conseguiam, as pessoas da outra tribo não conseguiam falar a palavra shimbolet, mas elas falavam simbolet. Então, opa, já descobri, ele não é da minha tribo, porque ele não fala shimbolet, ele fala simbolet. Então, vamos lá, esse não é da minha tribo, sai para lá. Mas também não é apenas através do nosso vocabulário gospel, evangeliquez, que a gente define um cidadão do reino. A gente também olha para alguma simulação de algumas convenções sociais evangélicas. Hoje ainda não é mais tanto assim, mas até pouco tempo atrás nós tínhamos, assim, e era bastante comum, a moda gospel. Né? Então a gente tinha um jeito de se vestir, e quem não se vestisse desse jeito, então é porque tem alguma coisa errada com a vida dessa pessoa, né? Um tipo de vestimenta em que era necessário você usar para você dizer que você era crente. Né? Então, até um tempo atrás, no domingo, se você visse alguém andando de terno e gravata, com uma Bíblia debaixo do braço, você é crente, está indo para a igreja. Né? Esse era o jeito da gente reconhecer alguém, um cristão. Se alguém também se abstém das bebidas alcoólicas, então a gente vai falar assim, opa, esse aí é crente. Né? Ele não bebe, não toma bebidas alcoólicas. Mas também tem um outro jeito da gente definir quem é crente, e nós presbiterianos corremos muito risco de olharmos para esse daqui e falar assim, é isso mesmo, pastor, é isso que nós cremos. Não é, tá? Doutrina da aliança não é. Inclusive, as doutrinas da aliança nós vamos ministrar aqui durante esse mês da reforma. Né? Nós vamos falar sobre a doutrina das alianças, né? Uma outra forma era a herança genética. Né? E aí eu estou falando não de herança espiritual, mas da herança genética. Né? Pais crentes, pais que serviram efetivamente a igreja, nós já presumíamos que os filhos eram crentes também, e está definido, né? Simplesmente porque batizou na igreja e frequentou a igreja na infância, fez 16 anos e nunca mais apareceu na igreja, mas não, ainda é crente.
né? Não sei de onde se tira isso, mas algumas igrejas acham que é assim. Presumem que a pessoa é um cidadão do reino, é um crente simplesmente porque tem pais crentes. Quando o presbítero Manuel está falando aqui da tal moda evangélica, eu não sei se aqui em Curitiba eu acho que eu não vi ainda, gente, mas eu lembro que lá em Araucária tinha uma loja que a gente passava e tinha anunciado aqui tem também um monte, ó, o pastor Lucas está dizendo que aqui tem um monte, e estava anunciado já no outdoor da loja, assim, né? Tem o nome da loja, normalmente Shalom, né? Ou algum nome em hebraico, né? Alguma coisa assim, e tem uma plaquinha do lado, assim, moda evangélica, né? Então, o pastor Lucas falou que tem um monte, eu não lembro de ter visto ainda, né? O presbítero Manuel está falando da tal moda evangélica aqui no chat, né? E aí, quando nós olhamos para essas coisas, queridos, nós acabamos correndo o risco de acharmos que é assim que se define um crente, que é dessa forma que um crente tem que viver. Mas veja que curioso, queridos, perceba que durante todo o Sermão do Monte, e se você não conseguiu acompanhar todos os estudos, todos eles estão lá no Tarumanflix, né, no nosso canal do YouTube. Não deixe de frequentar, né, quando você estiver querendo ver um estudo bíblico, uma pregação, entra lá no nosso canal do YouTube. Tenho certeza que você vai ser abençoado. Mas veja que Jesus, em nenhum momento no Sermão do Monte, ele fala sobre essas coisas. Jesus não fala que um crente tem um vocabulário específico. Jesus não fala que o crente tem uma convenção social específica. Ele não fala que o cidadão do reino é um filho de um crente. Ele não fala nada disso no Sermão do Monte. E isso, queridos, tem que trazer para nós um incômodo a respeito do que nós vamos encontrar quando o reino vindouro se tornar realidade permanente e concreta. Porque hoje nós percebemos o reino vindouro apenas na realidade da vida como crentes. Nem todos percebem o reino vindouro. Mas vai haver um momento em que o reino vindouro não será mais vindouro, mas será o reino presente, e que todos verão este reino de forma claríssima, né? E eu tenho plena convicção de que ao chegar no céu, ou quando Jesus voltar, eu tenho certeza que eu vou ter 3 surpresas quando eu chegar no céu. A primeira delas é encontrar lá pessoas que eu jamais imaginaria que estariam lá. Com certeza, eu vou encontrar pessoas que eu não imaginaria que estariam lá. A outra surpresa é que eu não vou encontrar lá gente que eu tinha certeza que ia estar lá. E a terceira surpresa, e a maior delas, é que eu mesmo vou estar lá, apesar da minha maldade, do meu pecado. Essas são 3 coisas que eu tenho certeza que todos nós vamos experimentar quando chegarmos no céu. Que todos nós vamos ter essa percepção. Agora, como é que nós chegamos a essa conclusão? Porque é o que Jesus fala aqui no final do Sermão do Monte. Perceba que nos versículos 21 a 23, queridos, o texto que já foi abordado pelo pastor Patrick na última aula, Jesus ele fala a respeito de um serviço religioso que é meramente externo, mas que esse serviço religioso não é o suficiente. Não é isso que ele fala nos versículos 21 a 23? Sobre uma profissão de fé que talvez até pareça espetacular, mas que mesmo assim pode ser abominável para Jesus. Era gente que vai chegar, ou é feita por gente que vai chegar diante de Jesus e fazer a sua profissão de fé.
E perceba que essa profissão de fé tem quatro elementos que nós consideramos como o suprassumo da vida evangélica. É uma confissão de fé cheia de temor, porque refere-se a Jesus como Senhor. É uma profissão de fé ortodoxa, doutrinariamente perfeita, porque ao chamar Jesus de Senhor, está reconhecendo nele a sua divindade. Senhor é um título divino. É uma confissão, uma profissão de fé fervorosa, porque a repetição Senhor, Senhor é uma ênfase, ou seja, existe fervor no coração dessa pessoa que se professa essa fé diante de Cristo, mas também é uma profissão de fé pública, porque ele vai estar diante de multidões proclamando Senhor, Senhor, não fizemos isso, não fizemos aquilo. Mas perceba que o problema, queridos, não é a profissão de fé em si, mas o fato de que essa profissão de fé era meramente exterior, né? O Gabriel está dizendo aqui assim, ó, Jesus até condena essas convenções externas. Por exemplo, alguns versículos atrás, Jesus disse que se a pessoa jejuasse, ela não poderia demonstrar que estava jejuando. Lembram disso, né, queridos? Lá no início do capítulo 6, né, quando nós falamos sobre a oração, a esmola e o jejum, né, fatores externos não são um sinal de santidade, o mesmo se aplica para tal moda evangélica, né? E ele fala assim, o Senhor Jesus está falando assim, guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, né? Mas perceba, queridos, que essa profissão de fé da qual o Senhor Jesus fala aqui não é algo que é meramente exterior. O problema da profissão de fé não é o ato de professarmos a fé. Nós fazemos isso todos os anos, né? Todas as vezes que alguém vai ser recebido na igreja, essa pessoa professa a sua fé, não há um problema nisso. O problema é quando ela é meramente exterior, algo meramente exterior, ela não brota do coração. Entenda, todos os cristãos professam Senhor, Senhor, mas nem todos os que dizem Senhor, Senhor são de fato cristãos. Agora, tem um outro detalhe nesse texto, queridos, que me chama a atenção, que é o fato de que você pode estar absolutamente correto na sua compreensão doutrinária a respeito da natureza e da pessoa de Cristo, a respeito da sua expiação vicária, a sua expiação substitutiva. Você pode entender a ressurreição, o retorno de Cristo. Você pode inclusive ter lutado contra os hereges, queimado bruxas na fogueira, e ainda assim não ser verdadeiramente salvo. Porque uma ortodoxia notável não impressiona o Senhor e não conquista a vida eterna. Zelo e fervor não impressionam o Senhor e não conquistam a vida eterna. Obras notáveis, expulsar demônios, profetizar e tudo mais, não impressionam o Senhor e não conquistam a vida eterna. Se a gente for olhar para a palavra do Senhor, nós temos gente que foi claramente reprovada pelo Senhor na palavra, que realizou feitos notáveis. Lembra quando Saul foi usado, inclusive profetizando, mas depois foi rejeitado pelo Senhor como rei? Lembra-se quando Judas estava entre os discípulos que expulsavam demônios, mas foi o traidor? Jesus nos alerta sobre falsos profetas que realizariam sinais e prodígios lá no final do Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 24, se eu não me engano. O apóstolo Paulo fala em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 8 a 10, onde o apóstolo Paulo fala sobre gente que realizava prodígios e sinais e milagres pelo poder de Satanás. Queridos, em outras palavras, o que Jesus está nos dizendo nesse texto é que
Alguém pode até ser capaz de feitos notáveis, de uma ortodoxia notável. Alguém pode ser capaz de realizar grandes coisas e até de uma profissão de fé notável, espetacular. Mas isso não diz absolutamente nada a respeito da sua salvação. Eu tenho certeza que os irmãos que têm mais tempo de igreja vão lembrar de pessoas que vieram aqui à frente, professaram a sua fé, deram grandes testemunhos de conversão e hoje, não é verdade? Os irmãos lembram de gente assim. Eu lembro, eu nem tenho tanto tempo assim de vida e eu lembro de gente assim. Eu já batizei e vi profissão de fé de gente que tinha uma conversão espetacular. Um ano depois estava traindo a esposa e saindo da igreja. Eu já vi isso, testemunhei isso. Às vezes dentro da própria família, né, dona Clarice? Nós vemos isso. Não, a gente não sabe. A pessoa morre, a gente nem pode ter certeza, né, da sua salvação. Agora, da sua conversão, né? Mesmo tendo sido criado na igreja, se afasta. Né? É bem possível. Todos nós conhecemos gente assim. Né? E ainda assim, no versículo 22, o Senhor Jesus ainda deixa a coisa mais difícil para nós, porque ele fala que são muitos que se achegarão diante dele, confiados nos seus feitos notáveis, confiados na sua justiça pessoal. E a resposta de Jesus para esses vai ser: afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Eu nunca conheci vocês. Em outras passagens, Jesus chega a ser ainda mais duro, onde ele fala: apartai-vos de mim, malditos. Nunca conheci vocês. Queridos, tudo isso que eu estou falando é para que os irmãos percebam que Jesus, no Sermão do Monte, não está nos dando um código de ética. Sabe por quê? Porque código de ética não exige transformação do coração. Quantos aqui têm um curso superior? Já se formaram num curso superior? Levante sua mão aí, só para eu saber. Isso, eu também. Eu fiz no meu curso superior, gente, né, quando eu terminei lá a faculdade de jornalismo, nós fizemos um juramento. Né, eu acho que a maioria das profissões, se não todas, né, todas as formações acadêmicas exigem ao final do curso um juramento. Você levanta sua mão direita, jura um monte de coisa, tudo baseado num código de ética da profissão, não é verdade? Deixa eu te perguntar, esse código de ética te exigiu alguma transformação do coração ou simplesmente que você fizesse aquilo lá? Nem o código de ética exige transformação do coração, queridos. Jesus não está exigindo, não está nos dando um código de ética. O que Jesus requer de nós, queridos, é a transformação do coração, porque só um coração transformado faz a vontade do Pai que está nos céus. As multidões que chegam diante de Jesus e que Jesus as rejeita são multidões religiosas, queridos, inclusive de evangélicos. E quando nós olhamos para a realidade do mundo evangélico hoje em dia, queridos, o que nós vemos é uma multidão religiosa de gente perdida. Multidão de gente, lógico, né? Perdida. Porque fazem muitas coisas sem que haja, de fato, transformação do coração. Uma transformação, queridos, que está expressa lá no início do Sermão do Monte, quando nós estudamos as bem-aventuranças. Queridos, nós precisamos fazer isso, viu? Semanalmente, diariamente.
testar a nós mesmos, olhando para debaixo da superfície, olhando para dentro dessa casca que nós usamos. Testar o nosso coração. Testar o nosso coração. Mas veja que Jesus ele não está falando a respeito apenas de uma profissão de fé meramente exterior, ou seja, não apenas um serviço religioso que é meramente externo, não é suficiente, mas ele também está falando de um estilo de vida que não é suficiente, quando ele aborda ali os versículos 24 a 27, cujo pastor Patrick já trabalhou na semana passada. Se você for olhar, qual é a diferença entre o prudente e o insensato? Será que é o padrão da casa que ele construiu? O texto não fala sobre isso, não é verdade? Será que é o luxo das construções? O texto não está falando sobre isso. Será que é o bairro onde eles construíram? Não, esse deve ser, pastor, porque quis construir lá na beira da praia, né? Era na areia. Não, não é isso que o texto diz. A diferença estava no fundamento. O que Jesus está querendo dizer aqui é que um escavou até encontrar a rocha onde estabeleceu o fundamento da sua casa. O outro construiu ali mesmo, na areia. Não buscou a rocha no fundamento. Mas perceba, queridos, qual é a diferença entre o prudente e o insensato? A diferença é que o prudente vai na igreja e o insensato não vai. Alicerçou a vida na palavra de Cristo. E procurou fazer a vontade. Agora perceba, queridos, que Jesus não estabelece que a diferença entre o outro, um e outro, se dá em ir na igreja. Porque ele está falando aquele que ouve e pratica, e o insensato é aquele que ouve, mas não pratica. Perceba que a diferença aqui não é ir à igreja, não é ouvir Jesus, mas é obedecer. É ouvir e praticar. Essa é a diferença entre a sabedoria e a estupidez. Essa é a diferença entre a prudência e a insensatez. A diferença está na obediência, irmãos. Perceberam? Ouve e pratica, ouve e não pratica. Essa é a diferença entre o prudente e o insensato, entre o prudente, o sábio e o estúpido. Esse tema da sabedoria, queridos, é um tema muito importante na palavra, tá? Às vezes nós vinculamos a literatura de sabedoria da Bíblia apenas ao texto de Provérbios, ou então Eclesiastes também e tal, mas na verdade a sabedoria que vem de Deus é um tema que percorre toda a palavra. E quando nós olhamos o que Jesus está fazendo aqui, é nos chamando para uma transformação de coração que nos leva a uma atitude prática, quem ouve e pratica, como resultado da sabedoria que vem de Deus e como resultado da transformação do nosso coração. Jesus nos chama para uma vida sábia. Deixa eu só fazer um parênteses aqui, porque nós temos algumas participações aqui no chat. Olha lá. Pastor, o senhor acredita que eventos como a Marcha para Jesus e Avivamentos Gospel são falsas manifestações de salvação, baseadas apenas em fatores emocionais? Gabriel, nós temos que tomar cuidado um pouco.
eu tenho bastante restrição à tal da marcha para Jesus, viu? Eu acho que é rasgar dinheiro que podia estar sendo muito bem empregado em outras causas mais nobres e mais piedosas, né? Além de fazer uma bagunça desnecessária na cidade que assim, vou falar com coração aberto, eu abomino. Tá? Eu acho que aquilo não testemunha nada, aquilo não prega o evangelho, aquilo não serve para fazer, só serve para fazer barulho e tem. Eu tinha um amigo meu na faculdade de jornalismo que ele falava assim: só faz manifestação quem não presta, né? Então eu tenho minhas dificuldades com isso aí, né? Então, para mim, você quer se manifestar do jeito certo, seja um excelente crente no seu trabalho, professe a sua fé, né, proclame o evangelho, use o seu trabalho para servir como um cidadão do reino e por aí vai. Agora, a questão dos avivamentos, a gente tem que diferenciar o que é avivamento de avivamento, viu, gente? Nós temos ao longo da história da igreja grandes marcos na história da igreja que se iniciaram a partir de grandes avivamentos. A gente pode considerar, inclusive, a reforma protestante como um avivamento, né? Quando nós olhamos os avivamentos puritanos do século XVIII, né, ali a gente tinha grandes avivamentos, de verdade, onde as pessoas assim terminavam o culto e as pessoas estavam indo para casa e as pessoas estavam, os não cristãos, né, eles estavam sentados nas calçadas, esperando passar um crente para que esse crente pudesse pregar o evangelho. E assim, foram movidos pelo Espírito para ficar nas calçadas assim para ouvir a ministração do evangelho. Isso eram grandes avivamentos, né? Então imagine pregadores assim dentro das suas igrejas pregando, e eu vou citar um exemplo, Jonathan Edwards, né? Um pregador, um puritano de doutrina calvinista reformada, em que ele pregou o seu sermão, um sermão talvez o mais conhecido deles, Pecadores nas Mãos de um Deus Irado, em que o Jonathan Edwards ele pregava um pouco diferente do que nós pregamos hoje. Ele pegava o seu sermão escrito e ele simplesmente lia para a igreja, e ao término do sermão ele teve que interromper o sermão no meio, porque as pessoas estavam agarradas nas colunas da igreja, com medo que Deus abrisse o chão e as pessoas fossem consumidas. Esse tipo de temor nós não temos mais hoje, né? Então a gente até trata com bastante leviandade quando o pastor está pregando, né? Agora, eu faço uma diferenciação entre esses avivamentos, viu, Gabriel, e os avivamentos, os ditos avivamentos que nós temos hoje em dia. Eu acho que a gente precisa... o presbítero Emanuel, então, inclusive, está concordando comigo aqui que as marchas são muito... A marcha para Jesus é muito discutível. Ele, particularmente, não apoia, né? Eu não só não apoio, como eu abomino, né? Então, você quer ser chamado no conselho, você participa lá da marcha para Jesus, tá bom, gente? É mais ou menos isso que eu estou dizendo para você. Mas assim, há uma diferença entre o que eram os avivamentos antigamente e o que são os avivamentos hoje em dia, né? E mesmo dentro dessa realidade, hoje em dia nós precisamos continuar clamando por um avivamento da parte de Deus na vida da igreja, na sua igreja, mas pode ter certeza, Gabriel e irmãos, que esse avivamento nem sempre vai ser como as igrejas que se dizem avivadas por aí afora se manifestam, tá? E a Marilza falando assim, ó, infelizmente muitos religiosos e não cristãos, pois não são cristãos, pois não querem a cruz, mas querem satisfazer o seu próprio eu. É verdade, né? Então a gente vê isso claramente aqui no texto, né? E nós, queridos, agora retornando, se tiver alguma participação, fique à vontade, tá, irmãos? Levantar a mão aí, querer contribuir, fazer alguma pergunta, sintam-se à vontade. Queridos, nós como presbiterianos, o nosso maior cuidado precisa estar nesse texto do versículo 24 a 27, viu? Eu falo até como pastor presbiteriano, queridos, porque... como presbiterianos, nós precisamos tomar cuidado justamente naquela que é uma das nossas maiores virtudes, que é a questão do conhecimento da palavra.
conhecimento da doutrina, o conhecimento da teologia. Eu acho inegável, queridos, que talvez ontem o reverendo Roberto esteve na Silva Jardim conversando com os pastores, os presbíteros do sínodo e tudo mais, e ele disse assim, olha, o presbiteriano bom é o presbiteriano que conhece e que trabalha. Esse é o presbiteriano bom. O presbiteriano que apenas conhece, normalmente esse é o presbiteriano da doutrina, da teologia fria, que não produz nada, né? E nós precisamos tomar muito cuidado, queridos, porque talvez uma das nossas grandes virtudes como presbiterianos é que nós não abrimos mão do conhecimento da palavra, não é verdade? Nós não abrimos mão de termos uma teologia sólida, de uma doutrina sólida, nós não abrimos mão disso. O perigo é que muitos estão se tornando apenas conhecedores da palavra, conhecedores de doutrina, conhecedores de teologia. Mas o que Jesus diz aqui é que conhecer e não praticar é sinônimo de insensatez. Olha que coisa maluca isso, né, gente? Se nós não vigiamos a nossa intelectualidade da fé, uma intelectualidade que nós pregamos e defendemos e gostamos, pode se tornar insensatez se nós não praticarmos, se nós não fizermos nada. Aquilo que nós achamos que temos é, ao contrário, uma insensatez. E a grande demonstração disso, queridos, é quando, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso assim que der tempo, né? É quando Jesus termina o Sermão do Monte. Porque ao concluir o Sermão do Monte, as pessoas reconhecendo a sua autoridade, eu vou falar um pouquinho mais sobre essa questão da autoridade também, mas no capítulo 8, o que o primeiro versículo diz é: quando Jesus desceu do monte, grandes multidões o seguiam, e eis que um leproso aproximou-se e o adorou, dizendo: Senhor, se quiser, pode me purificar. E Jesus, estendendo a mão, tocou nele, dizendo: quero sim, fique limpo. E no mesmo instante ele ficou limpo da sua lepra. Ou seja, o que Jesus faz ao concluir o Sermão do Monte é colocar o sermão em movimento. Ele vai na direção daquele que precisa e ele purifica, ele faz alguma coisa, ele pratica aquelas palavras. O presbítero Emanuel está esclarecendo aqui que ele foi eufemista, ou seja, ele foi suave, porque ele também abomina esse tipo de coisa, viu? Então, fica atento, participou do Sermão do Monte, participou da Marcha para Jesus, vai ser chamado no conselho, né? Tá? A Lucilene lembrando aqui, avivamentos quando ocorrem, o Senhor os faz, afinal Ele é soberano, isso mesmo. Não temos como julgar se está ou não acontecendo não estou fazendo juízo sobre a marcha para Jesus, eu penso como você, né? A Lucilene nos esclarecendo aqui, né? E é isso mesmo, o Senhor é soberano. Agora, gente, quando nós olhamos para tudo isso que nós estudamos, né? Do capítulo 5 até o fim do capítulo 7 no Sermão do Monte, o que nós encontramos não é, queridos, simplesmente um código de ética, mas é muito mais do que isso, porque Jesus nos mostra que a verdadeira essência do cidadão do reino, a verdadeira essência desse sermão é uma obediência como resultado da transformação do coração. Não é uma obediência meramente externa por cumprirmos uma série de regrinhas, mas é algo que exige de nós, que foi operado dentro de nós, na transformação daquilo que nós somos, na essência do nosso ser, uma transformação do coração. No entanto, ele exige claramente obediência da nossa parte. O apóstolo Paulo vai chamar isso de a obediência da fé. O pastor Lucas falou um pouco sobre isso ontem, no pouquinho que eu vi no sermão do Lions, porque eu estava aqui e depois saímos. O pastor Lucas falou de gente que acha que só porque vive debaixo da realidade da graça não tem que obedecer nada. Não, pera lá. A lei de Deus continua válida e nós somos chamados, sim, à obediência da fé.
E o que Jesus está falando no Sermão do Monte é justamente isso, uma obediência que provém da transformação do nosso coração. O Gabriel está fazendo uma boa proposta aqui, gente, para a gente ir na marcha para Jesus, para pregar o Evangelho. Porque tem um monte de não convertido lá, viu? Que está lá, né? Gritando Jesus. Né? Então, talvez a gente tenha que ir lá pregar o Evangelho. O que Jesus está dizendo... Nicolas, a Sara vai levar o microfone para você. Bom dia, igreja. Essa transformação que é requerida da gente, que faz a gente obedecer, é uma transformação constante, né? Não começa no momento que a gente é convertido, a gente é transformado, mas a transformação é dia a dia, né? Uhum. Eu lembro lá no texto de 2 Coríntios, que vai dizer assim, capítulo 3, e todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Isso. Então, quando a gente recebe um sermão, uma palavra, eu acho que a gente deve primeiro aplicar a nós mesmos, buscar sempre ver na nossa vida e mudar a nossa vida, porque se for para a gente levar essa palavra para outra pessoa, o Senhor vai dar sabedoria para a gente na hora, mas primeiramente a gente deve buscar essa transformação de glória em glória, todos os dias, para ser transformado na imagem de Cristo. Legal, Nicolas. Foi o que eu falei, irmãos. Nós temos que constantemente testar o nosso coração. Testar o nosso coração. Né? Uma das críticas que nós recebemos, às vezes, como pastores, queridos, sobre as nossas pregações. E as pessoas falam assim, pastor, às vezes nós achamos que ela não tem muita aplicabilidade. E a minha palavra como pastor é: passe a aplicar aquilo que você ouviu. Não fique imaginando coisas a respeito do que foi dito. Aplique o que você ouviu na sua vida. Pastor, mas às vezes é muito teórico. Então comece a aplicar essa teoria na sua vida. Gente, quando nós pregamos o Evangelho aqui, nós estamos falando daquilo que é essencial para a transformação do nosso coração. Mas pastor, eu já creio no Evangelho desde 1950. Continua pregando o Evangelho para o seu coração. Porque é só o Evangelho que pode trazer transformação de glória em glória, como o Nicolas falou, lembrando o texto do apóstolo Paulo. É só o Evangelho que nos transforma. E é só o Evangelho que pode operar em nós verdadeira transformação, né? Então essa transformação do coração, ela é essencial, e Jesus está operando em nós isso o tempo todo. Não importa se você tem 10, 20, 30, 50 anos de crente, Jesus ainda está operando essa transformação pelo Evangelho na sua vida, né? Então a transformação do coração exige de nós aí a obediência, tá? Mas, queridos, vamos agora ser um pouco mais críticos com relação a isso que Jesus está dizendo aqui? Afinal de contas, por que a gente tem que obedecer a Jesus? Afinal de contas, por quê? Por que eu não posso simplesmente, a partir do meu bom senso, afinal, nós somos muito evoluídos eticamente, nós vivemos em outro tempo, século XXI, não é possível que a gente não consiga conduzir uma sociedade de uma forma boa, de uma forma nobre, apenas baseado nos conceitos do Estado, da psicologia, da sociologia, da filosofia. Nós somos seres evoluídos. Nós não somos esses bárbaros para quem Jesus falava. Nós somos pessoas muito evoluídas socialmente. Então, por que a gente tem que obedecer isso que Jesus fala, se nós já temos conceitos muito mais evoluídos? Queridos, nós temos que obedecer Jesus, porque o final desse sermão é um reconhecimento da autoridade de Cristo. Os escribas eram as pessoas consideradas na realidade de Jesus como as pessoas mais
sábias, mais filosóficas, com um melhor conhecimento a respeito da realidade e da palavra, da lei de Deus. Perceba que aquilo que Jesus fala neste Sermão do Monte não está baseado tão somente no que Jesus conhecia intelectualmente. Mas Jesus nos chama à obediência baseado em quem ele era, na autoridade que ele detinha. Que autoridade é essa? A primeira delas, queridos, é a sua autoridade como mestre. Jesus tinha a autoridade como mestre no povo de Deus, ainda que ele não fosse tão reconhecido assim entre os mestres do seu tempo. Mas se a gente for olhar, tudo o que Jesus nos ensina está ali claramente um mestre a quem nós devemos seguir. É a autoridade de um mestre. Todos nós, queridos, temos na nossa história, naquilo que nós construímos dentro da nossa vida escolar, acadêmica, alguém que nós admiramos, não é verdade? Um professor que nós falamos assim, opa, esse aí é um grande mestre. Ainda que nós já não vivamos mais no tempo daqueles que ocupam as cátedras, né? Aquele que é dono de uma cadeira na universidade, né? Ele é o professor mestre, doutor daquela cadeira e tudo mais. Ainda que a gente não tenha mais esse costume, nós vamos lembrar aí de professores de mestres que nós admiramos. E a autoridade destes, em alguns momentos, nós julgamos como inquestionáveis. E a autoridade que Jesus estabelece aqui é a autoridade desse mestre, que quando se pronuncia, ele é a autoridade máxima nesse assunto. Então não tem como alguém rebater o que esse grande mestre nos diz. Mas perceba que a autoridade de Jesus ela não termina por aí. Porque nós devemos obedecer a Cristo como a suprema autoridade, porque ele se estabelece como o Cristo, o Messias prometido, aquele de quem todo o Antigo Testamento falava, aquele de quem todas as leis e pronunciamentos proféticos se encerram e se cumprem em Cristo. É a autoridade de Jesus como aquele que foi prometido desde os tempos eternos para nos salvar, nos redimir, cumprir a lei e os profetas. Por isso que nós temos que obedecer a Jesus. Mas não só isso. A autoridade de Jesus como Senhor. E quando nós falamos de Jesus como Senhor, não é apenas num sentido respeitoso. Quando eu vou falar com alguns irmãos mais velhos, eu os trato como Senhor, como sinal de respeito. Algumas irmãs eu chamo de senhora, como num sinal de respeito. O que não quer dizer que se eu não tratar você por senhor, eu não estou te respeitando, tá? Não é isso. Mas alguns irmãos, mesmo sendo mais velhos do que eu, me tratam por senhor. Eu lembro sempre do presbítero Ademir, gente. O presbítero Ademir nos chama sempre de reverendos, não é verdade, pastor Patrick, pastor Lucas? Sempre nos chama de reverendos e nos trata por senhor. O presbítero Emanuel também, sempre o senhor. Não é algo que nós exigimos, mas eles se sentem confortáveis demonstrando esse respeito, mesmo sendo irmãos mais velhos que nós três pastores. O que é isso, queridos? É um sinal de respeito. Mas quando nós falamos de Jesus como Senhor, é algo muito maior do que respeito.
inclui coisas que nós nem sempre estamos acostumados a confessar a respeito de Jesus, que é a sua divindade, a sua autoridade como um ser divino. Essa é a perspectiva quando nós nos referimos a Jesus como o Senhor. Mas não é só isso, só fazer um parênteses aqui, porque o John está fazendo uma participação também, queridos. Bom dia, pastor. Realmente não dá para definirmos um cristão piedoso por um farisaísmo externo. Vemos muitos falsos crentes de diversas seitas hoje em dia que se pautam apenas nos fatores externos, verdade. Né? Algumas pessoas que estabelecem a partir do seu relacionamento externo ou da forma como se apresentam como crentes, mas que não necessariamente o são, né? Mas nós também temos vivido o inverso, onde nós temos um grande mundanismo entrando na igreja, devido aos cristãos querendo se aparentar com os do mundo, onde não conseguimos diferenciar ambos. E o que o John expressa aqui, queridos, é crente, mas parece que não é, sabe como? E isso também é terrível, viu? Terrível, né? Então nós temos que ser sóbrios, com certeza, modestos na nossa vida, na forma como falamos, no nosso jeito de vestir, com certeza, né? Tomando cuidado, como o John fala aqui, para lutar contra ambas as questões nos dias atuais, né? Assim, o crente ou aquele que parece crente apenas por um aspecto exterior, e aquele que se diz crente, mas nunca mostra que é crente, né? Então, esse também tem alguma coisa bem errada com a sua profissão de fé. Nós obedecemos o Senhor Jesus, queridos, a partir da sua autoridade como mestre, autoridade como Cristo e autoridade como Senhor, mas também a sua autoridade como juiz. Vocês percebem que em vários momentos do Sermão do Monte, Jesus fala sobre o juízo vindouro de Deus. E Jesus fala do juízo vindouro de Deus, da sua autoridade como o juiz. Jesus é sim juiz, queridos. Nós não podemos nos esquecer dessa realidade. Jesus manifesta sim em si mesmo também a ira de Deus. O último texto que nós lemos, ou um dos últimos textos que nós lemos, que o pastor Patrick ministrou na semana passada, fala sobre isso muito claramente. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Nunca vos conheci. É uma autoridade de juiz. Né? O tempo todo, esse sermão vai sendo demonstrado nessa autoridade do juízo vindouro. Mas também nós olhamos e obedecemos o Senhor Jesus aqui, olhando para a sua autoridade como o Filho de Deus. Como Filho de Deus. Quando nós olhamos para a forma como Jesus se demonstra ou prega este sermão, ensina este sermão, nós vemos ali a autoridade do Filho de Deus. Uma das confissões de fé mais antigas, e aqui você vai lembrar disso, ou não lembrar, mas perceber que nós ainda usamos de uma certa forma esse símbolo, era o formato de um peixe. Né? E é por isso que às vezes, algumas vezes nós usamos o peixe para identificar, o símbolo da UPH, inclusive, é o peixe. Né? E o motivo pelo qual nós usamos o peixe como uma identificação da nossa profissão de fé é que as iniciais de peixe em grego combinam com Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Iktis, que é a palavra grega para peixe. Jesus Cristo, Filho de Deus,
Salvador. Então, na época da igreja perseguida, né, pelo Império Romano, a identificação de um cristão era quando eles desenhavam, eu não sei se isso é preciso historicamente, mas diz que os cristãos desenhavam a metade de um peixe na areia e o outro cristão vinha e ele completava aquela metade, né, com um traço para dizer que ele também era um cristão, né, aquele que cria em Jesus Cristo, o Filho de Deus, Salvador. E essa é a grande questão que nós olhamos aqui. Não é apenas Jesus como o Cristo, não apenas Jesus como mestre, não como apenas o Cristo, não apenas como Senhor, não apenas como juiz, não apenas como Filho de Deus, mas também a autoridade de Jesus como Salvador. Ele é aquele que nos salva. E Ele nos salva tendo pago um alto preço pela nossa vida. E tendo pago esse alto preço da nossa escravidão, da morte, do pecado e de Satanás, tendo pago esse preço como nosso Salvador, resgatador, Jesus agora é o nosso dono. E sendo o nosso dono, então, nós lhe devemos obediência. Toda essa realidade, queridos, nos diz de onde vem a autoridade de Jesus para proclamar essas palavras. O que Jesus demanda de nós, queridos, é uma obediência como resultado da transformação do coração que só a fé opera em nós. E nós encerramos o Sermão do Monte justamente exigindo a mesma resposta. Não eu como pastor, não os outros pastores ou o conselho da igreja, mas quem exige essa resposta de cada um de nós, queridos, é o Senhor Jesus. Qual é a porta que você entra? Qual é o caminho que você percorre? Qual é o fruto que você produz? Qual é a sua profissão de fé? Aquela que é meramente exterior ou aquela que vem de um resultado da transformação do seu coração? Pelos frutos conhecereis, né? Frutos bons, frutos maus. Qual é a sua vida como aquele que professa? Você é aquele que ouve e pratica a vida da sabedoria, ou você é aquele que ouve e não pratica a vida da insensatez, da estupidez? Eu quero ser rígido, tão rígido quanto a palavra que Jesus usa aqui. Insensatez, como o presbítero Emanuel já disse, insensatez nesse texto aqui é um eufemismo. Jesus está dizendo que é estupidez. Qual é a vida que você leva? Queridos, quantos são os sermões, os estudos bíblicos que nós participamos durante o ano? Quantas são as vezes que nós abrimos a Bíblia para ouvirmos Jesus falar conosco? Quantas vezes nós estamos no carro e nós ligamos o rádio numa pregação? Quantas vezes nós lemos um bom livro piedoso? Quantas não são as vezes que nós acessamos um canal do YouTube para vermos uma pregação, um estudo bíblico? Quantas vezes nós ouvimos um podcast a respeito daquilo que Jesus nos ensina?
Posso dizer que são 100 vezes, queridos? Durante um ano? São 52 domingos por ano. Se você ouviu escola bíblica e sermão durante um ano inteiro, você ouve 104 sermões ou mensagens. Se você é firme na escola bíblica de quarta-feira, coloca aí mais umas 40, 140 pelo menos, né? Se você lê mais 2 ou 3 livros, 142 mensagens. Se você escuta alguns podcasts, sobe para 170 ao ano. Se você vê mais alguns estudos bíblicos do Augusto Nicodemos, algumas pregações do Hernandes Dias Lopes, sobe aí para 180 em um ano. E a palavra de Cristo para nós é: aquele que ouve e as pratica será comparado como o homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Veio a chuva, subiram os rios, os ventos bateram com força contra aquela casa, mas ela não desabou. Mas se você ouve 180 mensagens no ano e não as pratica, você será comparado como o homem que construiu a sua casa sem fundamentos, sobre areia. Veio a chuva, subiram os rios, os ventos bateram com ímpeto contra aquela casa e ela desabou. E foi grande a sua ruína. Quando você estiver diante do Senhor, no grande dia, quem você vai responsabilizar? O seu pastor? A sua falta de educação vinda dos seus pais? A sua igreja? O presbítero fulano, o presbítero beltrano, seu professor de escola bíblica, aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, esse é o homem prudente, essa é a mulher prudente, aquele que ouve e não as pratica, será grande a sua ruína. Vamos orar, queridos? Deus, em nome de Jesus, é com muito temor que nós encerramos este ciclo no Sermão do Monte. Nós não queremos ser o homem insensato. Não queremos que as minhas irmãs sejam as mulheres insensatas. Nós não queremos jovens insensatos, adolescentes insensatos, crianças insensatas. Mas nós queremos ser como este homem prudente, que ouviu e praticou. Por isso Deus age na nossa vida, transformando o nosso coração, operando a transformação do nosso coração para vivermos em obediência ao Senhor. Derrama de graça sobre nós, Deus, para que essa transformação do coração que o Senhor opera em nós possa se manifestar em atos de justiça, de piedade, de devoção, de temor ao Senhor. Possa se manifestar em obediência. Age com graça, Deus, nas nossas vidas, para que o tempo todo nós possamos ouvir as Tuas palavras, Deus, e praticarmos de fato. Que o Senhor ministre ao nosso coração e que em tudo nós possamos honrar o Senhor com a nossa atenção às Tuas palavras e com a nossa obediência às Tuas palavras. Continua a ministrar, ó Deus.
É o que nós te pedimos. Nos dá, Deus, um bom domingo na tua presença, que o Senhor nos conduza para a tua vontade e que à noite, Deus, ao celebrarmos o Senhor e a ceia do Senhor, nós possamos ser verdadeiramente fortalecidos pela presença do Senhor em nós. Opera nos nossos corações, é o que nós clamamos. Em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém.